Conforme Carl Gustav Jung, tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E para André Luiz, da obra Coragem, por Francisco Cândido Xavier, diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. E para Lancelin, da obra Cirurgia Moral, por João Nunes Maia, o terapeuta, quando chega às portas da perfeição, trata somente dele mesmo, porque só ele se conhece bem e sabe, depois de Deus, os meios corretos da cura completa. Só ele mesmo conhece os segredos da sua natureza e aplica os medicamentos correspondentes às suas necessidades. Então nós vimos 3 situações aqui com Carl Gustav Jung, André Luiz e Lancelin. Se realmente queremos nos curar, o que eu vejo de desequilíbrio fora, basta consertar dentro, porque o que vejo fora, só o vejo com as lentes que tem dentro de mim. E se eu fugir à responsabilidade, dopando-me, tanto com medicações quanto com as drogas lícitas e ilícitas, eu vou complicar a minha própria vida, porque além de não saná-los, vou criar dificuldades maiores. E se a minha luta é para conhecer-me e ao mesmo tempo aperfeiçoar-me, quando eu chegar à condição de atravessar as portas da perfeição nesta arte de auto e halo-iluminação, eu vou curar a mim mesmo, somente a mim. Você sabe por quê? Porque quando eu curo a mim, eu curo o mundo. 1% do cristianismo que eu vivenciar na busca dessa perfeição liberta a humanidade inteira de todo o mal, segundo Emmanuel. Então eu não preciso preocupar mais com curar ninguém, porque somente a própria criatura pode curar-se. E conforme o que ficou gravado na história da terapia Ho'oponopono, ou Ho'oponopono, o terapeuta curou somente a ele, e com a sua cura curou a ala inteira da qual ele foi contratado para tratá-los. Respirem fundo, tome água, fique calmos. A aula de hoje é um pouquinho maior do que a de domingo passado, até fiz uma confusão, pensando que seria a segunda parte da recendiva, e já foi a segunda parte, segundo a Pamela, e hoje é a primeira parte de um outro conteúdo. A nossa série, o Sublime Viandante, na qual, no pensamento de Ramatiz, um dia todos nós seremos esse terapeuta perfeito, esse mago sideral, a criar outras consciências ou recriá-las em nossa própria criação. O Espírito é a soma de todas as nossas experiências em cada vivência que nós tivemos, sendo que desde a nossa origem a vida é única, as vivências e experiências é que são muitas. Por exemplo, nós vamos ter a 5ª vivência, o despertar da consciência, que é o momento de vivenciar o que nós aprendemos durante o ano. E parece que muitos que lá se encontram todo ano
esquece que é uma vivência. Nós fomos lá para exercitar a tolerância, a compaixão, o auto-perdão, o halo-perdão, o auto-amor, o halo-amor. Quem sabe esse ano nós lembraremos mais detidamente. Porque o que eu quero no mundo, faça em mim. O Sublime Viandante e o Mago Sideral é o nome correto da série. Hoje é a 35ª parte. Com certeza vai passar de 40, vai beirar as 50 partes. A temática: cirurgia e radioterapia no câncer. O tema é um pouco mais extenso, exatamente assim. Considerações sobre cirurgia, sobre a cirurgia e a radioterapia. Faltou um ali. No tratamento do câncer, a parte 1. Terá mais de 2 partes, mais de 3. Só essa temática. Vamos relembrar algumas telas da aula passada, da mesma obra, tanto da aula passada quanto esta, Fisiologia da Alma, pelo Espírito Ramatiz, por Hercílio Maes. Os espíritas, os esoteristas, os teosofistas e os Rosacruzes, ou Rosacrucianos, sabem que entre o corpo carnal e o perispírito, ou corpo perispiritual, o homem ainda possui um outro veículo energético chamado de duplo etérico. E entre esse duplo etérico e o perispírito ainda existe um outro corpo chamado tela etérica, que não é esse, o qual é portador dos centros de forças etéricas ou chakras, que são responsáveis pelas relações mútuas entre os dois mundos ou entre as múltiplas realidades. Porque na realidade não são dois mundos, são uma didática mais simplificada, são múltiplas dimensões mais densas na energia coagulada e múltiplas também na energia dissociada ou na matéria dissociada. Então, matéria é energia coagulada e energia é matéria dissociada. Ou no mundo físico e no mundo psíquico. Ou no mundo material e no mundo espiritual, se você preferir. O duplo etérico, situado entre o corpo físico e o perispírito do homem, serve de canal para a descida do resíduo cancerígeno, resíduo mórbido, que se transfere novamente para a carne após a ablação de qualquer órgão ou a amputação de um membro canceroso. Então está lá esse fluido mórbido. Então o duplo etérico é um modelo organizador biológico, é a forma que constrói esta forma. Então, situado entre o corpo físico e o perispírito, e entre ele, na realidade, o perispírito, a tela etérica, no caso do encarnado, ele serve de canal para a descida, para descer do mundo psíquico-emocional, que está gravado no mundo perispiritual, até o corpo físico, a drenagem deste fluido. E se ele desce e não há o trabalho que precisa ter para a sua volatização ou a sua sublimação no mundo físico, acontece o que nós chamamos de ablação, que é a extirpação de um órgão, ou a amputação. Não houve o tempo da mudança devida para esse fluido, não resolvendo a situação, ele volta para o seu local de origem e retorna outra vez
em outro setor do corpo ou já fica por ali e migra porque não houve a mudança psíquica, emocional, moral e espiritual. Nós vamos falar desse moço, que é o biólogo que descobriu, o Heiner de Graaf, os folículos de Graaf. Nós vamos mostrar para vocês que são esses folículos. Nós vamos falar deles durante a aula. Se quiser ver mais direitinho, é só pegar uma outra imagem. Aqui você vê o folículo menos maturado, um pouquinho mais, aqui já praticamente totalmente maturado, mais um pouco maturado, porque dentro desse folículo vai nascer o que nós chamamos de ovócito. Então aqui começou ele bem simplesinho, vem amadurecendo, amadurecendo, até chegar aqui. É um parto antes do outro parto. Então, parto e a coisa mais encantadora é o nascimento desse ovócito que estava dentro do folículo. E a radioterapia vai matar essa moçada e esterilizar a mulher ou matar a ambiência que cria os espermatozoides num outro universo dimensional, mas vamos supor que seja semelhante e às vezes por lá também. Vamos relembrar o que nós prometemos das 5 personagens e acrescentamos mais uma, da hemoglobina, da oxihemoglobina, da hemosiderina, da bilirrubina, a hematina e tem uma outra que vai surgir no cenário, nós vamos falar também. São termos relacionados a pigmentos ou aos pigmentos e compostos presentes no sangue e em tecidos diversos com funções e características distintas, diferentes dependendo de onde está e o que está acontecendo. Então, no caso da hemoglobina, é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos do sangue, que são as hemácias, as células vermelhas, responsável pelo transporte do oxigênio dos pulmões para os tecidos, pulmões, coração, depois coração, tecidos, dos tecidos e do corpo, para os pulmões, o dióxido de carbono, que vai acontecer na viagem contrária dos tecidos para os pulmões. E, nesse sentido, vai nascer esta aqui, que é filha da primeira. A oxihemoglobina é uma forma de hemoglobina ligada ao oxigênio, ou seja, quando a hemoglobina transporta o oxigênio. Então, nesse mecanismo de transporte vai acontecer a gestação desta. Então, é uma forma predominante de hemoglobina no sangue arterial. Então, nós vamos ver no transporte do oxigênio para os tecidos, a hemoglobina, e esta aqui vai acontecer durante esse transporte. E a hemosiderina é um pigmento resultante da degradação da hemoglobina. Além de gerar a outra que vai ajudar no transporte, essa aqui vai ser a desintegração nesse trabalho, especialmente quando ocorre o acúmulo excessivo de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, ou no sangue, no sistema circulatório como um todo, ou sua quebra. Então, excesso de glóbulos vermelhos ou a quebra desses glóbulos vermelhos ou das hemácias. Então, a hemosiderina contém ferro e pode se acumular nos tecidos, como o fígado, o baço e em condições como a hemosiderose. Essa aqui que é a mocinha que eu falei que ia surgir. E o que é a hemosiderose? É a degradação dos glóbulos vermelhos dentro dos vasos sanguíneos, levando à liberação de ferro no sangue,
seguido de acúmulo de ferro nos rins à medida que os rins filtram os resíduos sanguíneos. Então, enquanto esta aqui vai gerar elementos que vai aparecer com mais intensidade no fígado e no baço, a outra já vai aparecer mais nos rins. A bilirrubina é um pigmento amarelo amarronzado formado pela degradação da hemoglobina, mais um outro derivado da hemoglobina. É normalmente processada pelo fígado, lembra, ela foi para o fígado, foi para o baço, e excretada na bile. Então, níveis elevados de bilirrubina no sangue podem causar a icterícia, que nós chamamos também de hepatite, pelos olhos, que fica amarelado, tanto na criança recém-nata, quanto em alguém que abusa dos alcoólicos ou algo parecido. Nesta e em outras etapas, pode complicar indo próximo, desde a hepatite até a cirrose hepática. Então, a hematina é um composto derivado da globina e hemoglobina, então é um derivado só desta primeira parte, que é a parte da hemoglobina que contém o ferro. Então essa aqui vai ser a degradação somente da parte que tem o ferro. Os outros degradam inteira, e aqui só a parte que tem o ferro, obtida pela oxidação da M, só da primeira equipe, hemoglobina. É um pigmento que contém ferro no estado férrico e pode ser encontrado em tecidos onde a hemoglobina for degradada. Em resumo, resumindo todas, hemoglobina e oxihemoglobina são formas de hemoglobina envolvidas no transporte do oxigênio. Então essas duas, essa aqui está transportando, essa vai surgir durante o transporte. Enquanto a hemosiderina, a bilirrubina e a hematina são produtos de sua degradação durante esse transporte, com as diferentes características e funções conforme vimos. É só para um lembrete já que aproveitamos. Lá na frente vamos falar desses lençóis líquidos, só um toque que a pergunta lençóis líquidos e degradação atômica que nós fizemos para a IA lá no Google, então parece mistura de dois conceitos, porque eu fiz a pergunta simultânea porque não deu tempo, ficou minutinhos antes aqui da nossa live. Então, lençóis líquidos, primeira resposta. Geralmente se referem a uma camada ou folha de líquido, enquanto a desintegração atômica, que acontece pela radiação, descreve o processo de um átomo que vai se transformar em outro através da emissão de partículas radioativas, que é a desintegração atômica. Quase que acontece lá na fissão nuclear, na bomba atômica, semelhante ao que acontece por lá. Tem a fissão e a fusão nuclear. Não há uma relação direta entre os dois termos, porque um é o lençol líquido, o outro é o que chamamos de desintegração atômica. E agora você toma água de novo, respira fundo. O piloto nunca some, porque ele está dentro e fora de nós. Se mantermos a sintonia, ele vem tanto de dentro, e como ele está também em todas as coisas, em todas as partes da criação nele existente, ele pode vir de qualquer lugar também. Relembrando, considerações sobre a cirurgia e a radioterapia no câncer. E a pergunta é: que dizeis? Aqui nem é a pergunta, é uma exclamação. Na verdade, para mim, continua aqui, até aqui a pergunta e daqui para cá a exclamação. Que dizeis sobre o tratamento do câncer pela radioterapia? Enquanto alguns médicos
o consideram de efeitos surpreendentes, outros o condenam como de efeito pernicioso sobre o organismo humano. Vocês podem ir aí no Google, procurar esses dois profissionais da medicina, uns elogiando e os outros ofertando outros mecanismos, mostrando os malefícios. Não somos contra nenhuma coisa nem outra, o Espiritismo não é contra nada, ele só mostra que a cura real está dentro de cada ser. Sem a mudança espiritual, moral, psíquica, emocional e física, não há cura, há apenas alívios exteriores. Então, há 5.000 anos, mais ou menos, e estarmos lá e usávamos, porque já praticávamos a medicina, então há 5.000 anos, mais ou menos, e eu sabia disso, mas depois o nosso amado amigo Isoldino Rezende, manifestando seu mentor, relembrou-nos de quem éramos lá no Egito. Não vou falar filho de quem, para não causar confusão. Mas já exercitávamos esse mecanismo. Então, há 5.000 anos mais ou menos, os egípcios já cauterizavam com metal em brasa os tecidos cancerosos, o que representa certa analogia com o processo aplicado pela radioterapia. A diferença entre um e outro, técnica também usada por Francisco de Assis, que com o ferro em brasa queimou, cauterizou os seus olhos infeccionados para não alastrar para o corpo. Então, essa cauterização é local e atinge o mínimo de tecidos, enquanto a radioterapia atinge uma área bem maior, porque de acordo com o que se propõe, enquanto essa aqui, dependendo de como se faz e por que se faz, acontece um fenômeno diferente, e a outra, normalmente, aqui à época a gente já sabia que tudo era vivo e estávamos apenas disciplinando os tecidos, já sabíamos disso. E a outra é para matar mesmo. Nesta intenção de matar, de dizimar, é onde complica a situação entre uma técnica e outra. As radiações em excesso podem afetar e influenciar a corrente sanguínea, atuando diretamente sobre os órgãos hematógenos, responsáveis pela produção do sangue, tais como o fígado, o baço, a medula óssea. No caso aqui, a maior parte na medula óssea. Então, as radiações, sejam elas numa simples radiografia que você vai fazer. Por isso, faça se for necessário. Não fique fazendo exames só porque você pagou o plano e como se fosse obrigado periodicamente a fazer radiografia e várias outras, mamografia e vários outros. Faça, se necessário for, de acordo com o médico que você confia, porque há profissionais que pedem exames e profissionais confiáveis, e o outro profissional, ao invés de usar os exames que foram pedidos por aquele e pedir só os demais, pede tudo de novo, porque nós sabemos como funciona e não vou entrar nas minúcias. Então, já busque o profissional que você acredita, o laboratório que você acredita, e faça o mínimo de exames que vai agredir o seu próprio corpo. Se necessário for, use a medicina, que também é de Deus. Mas primeiro esgote todas as suas possibilidades de cura antes de buscar as terapias mais agressivas, que na realidade vão apenas aliviar uma coisa e às vezes provocar outras, como nós já vimos em aulas passadas. Então, em casos agudos, vamos lá, se você não sabe as técnicas, mas
cientes ou se conscientizando que a cura real vem de dentro. Então, as radiações em excesso, se realmente são necessárias, se prepare para tal. A harmonia do espírito, a sua serenidade, a sua meditação. Você medita enquanto faz uma ressonância, por exemplo? Eu medito. Às vezes nem lá fico. Eu estou interagindo com a própria máquina, pacificando os elementos para que eles não agridam o meu organismo. Então podem afetar e influenciar, se eu faço sem consciência do que faço, a minha corrente sanguínea. E vai atuar mais diretamente sobre os órgãos hematógenos, que são responsáveis pela produção do sangue. Além de complicar o próprio sangue, vai complicar as fábricas, porque em parte o fígado e o baço, na realidade o baço não fabrica sangue. Ele desintegra as hemácias, os leucócitos, reordena os elementos e faz um rearranjo. Não é ele que está fabricando, ele só está pegando o material que já era e depois, além de controlar o volume sanguíneo, ele vai devolver em outros formatos as hemácias que chegaram ali desintegradas. Ele vai rearranjar. Na realidade, não é uma fábrica a partir de si mesmo, é um material que ele está como se fosse o processo de reciclagem, como nós falamos. Você vai pegar papéis ou folhas de caderno, jornais e tudo, vai desintegrar e fazer o papel que nós chamamos às vezes ecológico, às vezes erroneamente, porque ele foi por processo de reciclagem, mas não deixou de ser da árvore que deu a vida para que ele surgisse. No caso mais conhecido, os eucaliptos. Então são responsáveis. Aqui no fígado vai acontecer porque o fígado tem mais de 500 funções. Então ele vai ter microsetores que, dependendo do material que por lá está passando, então vai acontecer essa reorganização e parece ser uma fábrica em si, mas a fábrica de verdade é a medula óssea. Nós sabemos que no sistema linfático, nos seus glândulos, também se produzem os que nós chamamos de dos leucócitos, dependendo da situação, mas é os leucócitos que por lá passam e na ordem de matar os elementos agressivos, mata-se os elementos e os leucócitos também, mata-se os bons que estão correndo atrás dos outros, e a criação deles, no caso, no sistema linfático, é a reorganização dos elementos em si, para que possa nascer outra vez, já que nada morre, tudo se transforma. Então, quando a radiação é demasiadamente forte, chega a reduzir a formação dos glóbulos brancos, que são os leucócitos, e a provocar a morte pela leucopenia. Então, a diminuição desse. Não morremos ainda, vamos morrer lá com uns 200 a 600 anos que nós programamos, mas os nossos são diminuídos. Não sei se pela língua, pela magia verbal, pela magia mental, os nossos glóbulos brancos são basicamente a metade de quem tem a sua quantidade normal. Então estaria próximo isso aqui. Eu creio e quero continuar acreditando lucidamente que eu tenho menos funcionários, mais capacitados, só isso. Enxuguei a minha empresa. Então alguém tem maior quantidade, às vezes seu sistema imune é menos eficiente. Nós temos menos que se transforma em mais. E a leucopenia é a diminuição então do número desses glóbulos brancos, nós chamamos de leucócitos, no sangue. Sob determinada frequência radioterápica ou radioterapêutica, pode-se dar o fenômeno oposto, em que
a proliferação dos mesmos glóbulos brancos geram a fatal leucemia, que agora é o excesso de glóbulos. É uma doença autoimune, que é tantos que vai atacar o próprio organismo. Então nós vimos quando a radiação é demasiadamente forte, então vai reduzir os glóbulos brancos, os nossos soldadinhos de defesa, provocando a leucopenia, ou pode fazer um efeito contrário, aumentando esses glóbulos e provocando a leucemia. E vai atacar mais diretamente aonde? Às vezes ela não vai acontecer no fígado, como eu disse, não vai acontecer no baço, e não vai acontecer lá no sistema linfático, ela vai acontecer na fábrica de fato, que é a medula óssea. Então ela vai já atacar ali, vai começar a produção demasiada só de leucócitos, ao invés de produzir hemácias, plaquetas e outras possibilidades de vida. A radiotermite costuma lesar os tecidos delicados, a medula óssea se congestiona e pode mesmo se liquefazer, enquanto o baço diminui de tamanho. Em alguns indivíduos menos resistentes, degeneram as gônadas ou glândulas masculinas. Então, as gônadas, que são os ovários ou os testículos. E em certas mulheres atrofiam-se os folículos de Graafi, tendo-se verificado a esterilidade em ambos os sexos, conforme nós antecipamos. Então, o que é a radiotermite? É uma lesão cutânea resultante da utilização de raio-x ou de substâncias radioativas. Não concorda? É absurdo. Evoque Ramatiz e pergunte a ele por que ele está falando isso, porque desde a Atlântida ele estuda e pratica medicina. Então a radiotermite costuma lesar os tecidos delicados, a medula óssea se congestiona, então vai haver aquela confusão lá do aumento dos leucócitos, vai congestionar e pode mesmo se liquefazer. Dependendo da situação, vira o líquido que nós chamamos, enquanto o baço diminui de tamanho. Vai morrendo os subsetores e ele vai encolhendo pelo excesso desta radiação. Então costuma lesar os tecidos, a medula óssea, que é a fábrica, vai congestionar, vai haver uma produção desenfreada e pode mesmo, nesse processo de entredevoração, porque acaba acontecendo nesse processo desenfreado também a autofagia e a apoptose. E acaba, às vezes, a ação desses raios levando à liquefação dos tecidos. Em alguns indivíduos, menos resistente, quem é mais resistente moralmente, espiritualmente, psíquica, emocional e fisicamente, degeneram apenas aqui as gônadas, os ovários ou os testículos, sem maiores complicações. Mas já é muito delicado porque não há continuidade da vida. É como se brecasse o mecanismo de proliferação da própria vida. E em certas mulheres, também em certos homens, atrofiam-se os folículos de Graafi, de onde vai nascer os ovócitos, como nós vimos, tendo-se verificado a esterilidade em ambos os sexos, porque vai matar as possibilidades de vida. Isso com a radioterapia, com os raios-x, a terapia radioterápica. Mas os nossos pensamentos negativos, segundo André Luiz, conforme consta em Missionários da Luz, capítulo 13 e seguinte, nós podemos não só matar o espermatozoide, matar o ovócito ou deformá-los,
com as nossas magias mentais, verbais, com a nossa magia antifraterna e tudo mais. Às vezes a dificuldade em engravidar, às vezes é só o comportamento de um ou dos dois elementos que se consorciaram. As radiações excessivas na forma de calor, conforme aconteceu com as nucleares produzidas pela bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, causaram no corpo humano queimaduras, hemorragias, vômitos, necroses, calvície instantânea, liquefação de tecidos e, posteriormente, tumores cancerígenos e até a leucemia. Se a palavra maldita ou dita mal, conforme Eurípides Barçanufo, ela mata, assim como Emmanuel, ou gera vida, dependendo de como eu vou utilizar, de como eu vou proferir as minhas palavras. O que elas estão carreando dos meus sentimentos na estrutura inicial dos pensamentos, porque o pensamento, mediante a inteligência e o poder imaginativo, cria forma. Mediante os meus desejos, os meus sentimentos, nós damos vida a essa forma. A palavra vai vesti-los com a roupagem e vai transportá-los com o teor vibracional e frequencial que possuem, para dar a destinação segundo a nossa conduta. Então, as radiações excessivas na forma de calor, porque a radioterapia ela queima como se ela fritasse os tecidos. Então, conforme aconteceu nas nucleares produzidas pela bomba atômica, então, às vezes não o corpo humano, outros tecidos vegetais eram dizimados, às vezes até rochas derretiam e, por misericórdia divina, muitos humanos pereceram e muitos ficaram com as sequelas que causaram no corpo humano, que foram as queimaduras, as hemorragias, os vômitos, aqui mesmo na retaguarda ajudando a Aline. Não vou falar quem é que fez 2 ressonâncias simultâneas e teve esses vômitos, não teve hemorragia, porque não é o processo de queimadura, mas mesmo sendo algo mais suave em relação à radioterapia, já teve esses sintomas, não teve necroses, não teve calvície, já no caso da quimioterapia já vai provocar a calvície, não teve nada disso instantâneo, porque não foi a desintegração atômica, porque ali vai haver a fissão nuclear, vai arrebentar os átomos, e nesse arrebentar um átomo, quando você rompe a harmonia, a tendência é haver a fusão, e aí eles ficam bem nervosinhos nesse reencontro, e tanto na fissão nuclear quanto na fusão, o efeito é bem agressivo. Então vai haver liquefação também dos tecidos posteriormente, e nas futuras décadas, cânceres, câncer, os tumores cancerosos e a leucemia. E depois até nas gerações vindouras, porque normalmente, segundo a lei, quem encarnam filhos desses seres foram os que fabricaram as bombas atômicas, todos os seres que participaram direta e indiretamente, agora eles vão passar pelo efeito daquilo que causaram aos seus semelhantes. E por misericórdia, as vítimas concede por amor incondicional a oportunidade da correção e recebe-os como filhos.
quanto a sua influência na formação dos genes, ensejou o nascimento de seres anormais, porque aí foram na sequência esses seres que foram mutilados pela bomba atômica, depois foram nascendo deles os seres anormais, que foram os fabricantes da bomba, e todos os fabricantes diretos e todos que participaram com a intenção de dizimar essas duas populações locais, em Hiroshima e Nagasaki. Então, seres anormais, abortos, natimortos, prematuros, deformações e outras aberrações. E essas aberrações agrupadas pela medicina em tabelas teratológicas, que são as formações monstruosas. E até hoje o que nós chamamos de miomas são resquícios. Miomas são seres, era para ser um ser humano, mas por conta dessas agressões no passado, ele não consegue ser humano. Dependendo do tumor, mesmo benigno, você vai ver que tem uma infinidade de ovoides encarnados numa só massa disforme. E às vezes com característica, com pelos, com unha, só não tem órgãos harmônicos. Ele não consegue porque ele desintegrou, pensando que ele desintegrou o modelo organizador biológico de quem foi ferido pela bomba, ele desintegrou na realidade o dele. Quem agride é que dilacera a si mesmo, conforme já vimos. Então, malgrado algumas soluções benfeitoras conseguidas pela radioterapia, então, apesar de algumas soluções benfeitoras conseguidas pela radioterapia, ela ainda não alcançou a porcentagem de curas do câncer que a medicina previa entusiasticamente no início de sua aplicação. Então, rádio e químio não passa de 2% de êxito, conforme os profissionais da medicina e os cientistas que estudam a causa. Os que realmente têm a honestidade e a coragem de dizer a verdade. Então, apesar de algumas soluções benfeitoras, conseguidas pela radioterapia, alguns casos pela resistência moral do paciente, por vários fatores, ela vai ajudar, como o ferro em brasa ajudou na cauterização, e ela vai reconstruir o próprio universo onde foi lesado e sobreviver. E às vezes é o último resquício do morbo deletério que desceu do perispírito para o corpo. Houve aqui a situação, houve a desintegração e pela misericórdia divina terminou por aí. Se a pessoa, o paciente, muda de fato dali para frente. Então ela ainda não alcançou a porcentagem que ela gostaria, como nós falamos. Então, conforme nós vemos hoje, aí transitando aí pela internet os vídeos, médicos, cientistas falando que não passam de 2% os efeitos benéficos de fato. Quer dizer, a cura do paciente de fato só com esses auxílios. Então, insistimos em dizer-vos que, embora todos os esforços médicos nesse sentido sejam louváveis, a unidade e a coesão vital do organismo humano dependem particularmente das leis biológicas, que podereis considerar as contrapartes atuantes na matéria, das próprias leis espirituais que governam o cosmos e se entrelaçam com todas as manifestações da vida microcósmica e a vida macrocósmica. Então aqui ele está insistindo em dizer que, apesar de todos os esforços para curar os efeitos, a unidade, a cura real, a harmonia, o reequilíbrio vital do organismo humano dependem de quê? Depende particularmente de leis biológicas. Se eu não violá-las, se eu não agredir a natureza,
vai depender dessas leis biológicas que vai cumprir o seu papel e também considerar as contrapartes, a matriz dessas leis no mundo perispiritual ou no mundo espiritual que vai coordenar a matéria. Está atuando sobre a matéria no caso do modelo organizador biológico, mas são leis espirituais gerenciando a contraparte física, as leis biológicas puramente físicas. Então, das próprias leis espirituais que vai fazer isso, que governam o cosmos, às vezes o que a gente nem vê, e se entrelaçam com as leis biológicas, com todas as manifestações da vida, tanto na vida microcósmica, desde os quântons de energia ou antes deles, os átomos primitivos, até as estruturas macrocósmicas, regido por essas leis que a tudo governa, que nós chamamos de subdivisões do Evangelho, da força, que é a lei que a tudo governa, da vitalidade que a tudo gesta e nutre. Em consequência, a radioterapia não será o recurso exclusivo e capaz de restabelecer o poder central do espírito ainda perturbado no corpo humano, que alimenta o câncer. Então, em consequência do que foi dito, então a radioterapia não será o recurso exclusivo e capaz de restabelecer o poder central do espírito, equilibrar a minha mente, o meu mundo psíquico emocional, e se eu ainda estou perturbadinho na maledicência, na maldade, na mentira e tudo mais, o meu corpo está doentinho e, por mais que se esforce, isso aqui pode aliviar algumas situações, mas não vai corrigir, porque eu ainda alimento o câncer pela fofoca, como eu disse, pela calúnia, pela inveja. Então permanece o morbo e a causa bem viva, e ainda não conheço a quimioterapia espiritual, senão a cirurgia moral que resolve todas as situações. Então, da mesma forma, extirpando-se o tumor canceroso ou abortando-lhe o crescimento anômalo, não se infere que, com essa prudência isolada, desapareça em definitivo a causa enfermiça oriunda da desarmonia espiritual. Então, alguém pode até tirar o tumor ainda benigno, não se tornou maligno. Está mostrando que ali tem uma situação ou a finalização de uma cura real. Já não há mais a malignidade no físico, porque foi praticamente quase toda debelada na mudança moral e espiritual do indivíduo, mas extirpando esse tumor canceroso ou abortando-lhe o crescimento anômalo, não é garantia de cura se eu não mudei. Então isso não infere que com essa providência isolada, que às vezes a pessoa extirpa até os órgãos antes de haver até o tumor benigno, não vai haver a cura definitiva da causa enferma que está na desarmonia espiritual, no meu modo de pensar, de sentir, de falar, de agir. Então, quando a terapêutica se dirige unicamente para a doença local, para o efeito, ou a tumoração em si, o que pode ser apenas o sintoma isolado da causa oculta no psiquismo doente, o êxito sempre será duvidoso e raro, para não dizer raríssimo, porque não vai acontecer a cura eliminando apenas o efeito, sem a correção da causa. Então, quando a terapêutica se dirige unicamente para a doença local, para o efeito no mundo físico ou a tumoração em si, o que pode ser apenas
o sintoma isolado aqui, sem a conexão com a causa de fato, a causa oculta que está no meu desequilíbrio psíquico, emocional, moral e espiritual. O meu psiquismo está doente e o êxito, então, será duvidoso ou raro. Há uma aparente cura. Houve o alívio do efeito. Momentaneamente, parece que curou. Então, paradoxalmente, o morbo cancerígeno ainda pode ser evocado mais rapidamente do perispírito para a periferia da carne pelo abuso do raio-x. Extrair o tumor e abuso da radioterapia, depois da extração, eu vou drenar mais rápido para que haja reincidência. E desequilíbrios nutritivos vai fazer isso acontecer também. Vacinoterapia vai fazer isso acontecer também. No caso desta prática aqui, durante a PAND, teve país que aumentou em 79% a reincidência após isso aqui, sem a devida comprovação eficaz. A intoxicação medicamentosa, mineralizante, porque eu vou trazer vários minérios para dentro de mim, e até suplementos de forma indevida. A soroterapia, nós sabemos o que tem um soro de fato, por isso que Emmanuel fala que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima, que vai estar aqui. Então, emissões mortíferas de minérios radioativos, que pode estar tanto num suplemento quanto num medicamento, esses lençóis líquidos e desintegração atômica. Tudo isso vai fazer com que a coisa complique mais do que já estava às vezes. Então, paradoxicamente, o morbo cancerígeno ainda pode ser evocado. Então, alguma coisa que se pratique aqui vai puxá-lo, vai evocá-lo, trazê-lo. E mais rapidamente do que ele manifestou até então. Como que isso acontece? Ele está lá no perispírito. Ele vai vir para a periferia da carne pelo abuso de quê? Então, se eu abusar disso aqui, fazer sem necessidade, quando necessita, faz, mas se prepare para fazê-lo. Ore, medite, leia o Evangelho, ouça boas músicas, prepare o organismo, converse com a máquina, converse com os átomos, com os elétrons. São esses seres que vão fazer o processo acontecer. Se você os respeita na sua vida diária, visando o aproveitamento total, não desperdício e fazendo o máximo com o mínimo, você já tem grandes chances de não sofrer quase nenhum efeito. E o que mais vai acontecer para drenar, para evocar esse morbo deletério? Os desequilíbrios nutritivos, o excesso ou alimentos indevidos. Não vou falar mais, vocês já entenderam. A intoxicação medicamentosa, a automedicação, porque ali é construída por minérios, minérios que às vezes chamam até de minérios raros. A soroterapia, vai lá, tome um soro, hidrata com água. Então evite o extremo fazer isso. Emissões mortíferas de minérios radioativos, que às vezes a gente pode estar ingerindo numa simples água. E os lençóis líquidos e a desintegração atômica. No entanto, esses são apenas os agentes reveladores do câncer sob condições de saturação mórbida na estrutura biológica e vulnerável do ser. Na realidade, o conteúdo tóxico já existia latente na veste perispiritual e sua descida coincide com a alteração de outros elementos perturbados por intervenções exteriores, que é o que nós acabamos de mostrar.
Então, no entanto, apesar do que foi falado, esses são apenas os agentes reveladores. Quem são os agentes reveladores? O raio-x, alimentos indevidos, essa terapia, a intoxicação medicamentosa por soroterapia, emissões mortíferas dos minérios radioativos e os lençóis líquidos e a desintegração atômica. No entanto, apesar do que nós falamos, esses são apenas agentes reveladores do câncer sob condições de saturação mórbida na estrutura biológica e vulnerável do ser. Então, já entornou a medida por lá e com essas práticas por cá, eles vêm rapidamente. Mas é só alguns. Pode não ter nenhum deles, mas a medida está tão cheia por lá que mesmo não tendo nenhum daqueles, vai falar, mas eu alimento direitinho, eu nem faço exame, nunca fui ao médico, às vezes tem pessoas que nunca foi, e mesmo assim é visitado, fala, mas eu sempre comi tudo natural, tudo bonitinho, nunca nem passei por esse processo, só medicamentos da natureza, nunca fui visitado por esse soro. Essas emissões mortíferas de minério radioativo, nem sei o que é isso. Esses lençóis líquidos, menos ainda essa desintegração. E mesmo assim, mas lá, mesmo com tudo bonitinho, falava da vida alheia, fazia fofoca, lesava o outro na medida, vai vender lá um carro de milho, que é tantos balaios de milhos, cada balaio tem que ter uma medida X, e eu faço um balaio menor e às vezes diminuo a esteira que vai fazer a proteção para carregar o milho. Isso bem lá no primitivo mesmo. E já vou lesando as pessoas e sem perceber que lesei a mim mesmo. No entanto, esses são apenas os agentes reveladores do câncer, que chegou a um estado de saturação mórbida tamanha, não tão estrondosa ainda, eles trouxeram mais rapidamente, mas mesmo não tendo nenhum dos agentes, como eu disse, na realidade o conteúdo tóxico já existia lá. Só criou as condições para ele manifestar na veste, existia na veste perispiritual pela magia mental, verbal, antifraterna e etc. E a sua descida só vai coincidir com a alteração de outros elementos perturbadores por intervenções exteriores, que nós vimos todos aqueles ali são intervenções exteriores. Foi uma pergunta e falta mais uma. Esta agora é um pouco menor. Vamos continuar. Será menos conveniente o tratamento radioterápico no caso do câncer? Já que ele falou tudo isso, então será menos conveniente? Não seria conveniente? Vamos ver o que ele vai dizer. Cremos desnecessário repetir-vos mais uma vez que a preferência por este ou aquele tratamento, no caso do câncer, não liquida a causa morbosa de ordem psíquica. Então, qualquer um que escolher do lado de cá não vai liquidar a fatura do lado de lá, que nós falamos do lado espiritual. Que só será solucionável, não tem outro meio, só será solucionável em definitivo, se realmente eu quero a cura real, definitiva, quando a humanidade também alcançar a frequência crística de alto nível da vida sadia espiritual, ou da vida espiritual saudável. E o que é isso? É o fazer a outro que gostaria que lhe fosse feito. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Só perdoa quem se ofende. O perdão verdadeiro é aquele que não existe.
Então, quando alcançarmos esse alto nível de vivência do Evangelho, aí a cura definitiva acontecerá sem medicação alguma. Mas se não estivermos em busca, porque se eu estiver me esforçando e buscando fazer isso, nas obras de André Luiz nós vamos ver isso mais de uma vez, durante o sono físico, no plano espiritual recebemos tratamentos, porque nós estamos esforçando cá, e normalmente o esforço cá atrai 100 ou 1000 vezes mais o poder curador de lá, e nós vamos nos curando, como o caso da Vilma Camargos, que nunca fez cirurgia de apendicite. Mas segundo o Dr. Ronaldo, que fez a colonoscopia, e eu participei observando, ele me mostrou, nunca vi cirurgia tão perfeita. Quem fez? Se não foi do lado de cá. Então, essas situações ocorrem e são inúmeras, se fizermos a nossa parte para que isso aconteça. Então, a nossa principal preocupação ainda é ressaltar-vos que, malgrado, apesar do amparato e os recursos médicos modernos, a humanidade terrena ainda permanece algemada a um círculo vicioso patológico, mudando as características exteriores das doenças, assim como também varia em seus desatinos mentais e emotivos. Então, conforme vai variando os desatinos mentais e emotivos, nós vamos vendo a medicina ou a ciência médica a cada dia criando novos medicamentos, e quanto mais medicamentos cria, mais doenças aparecem. Porque vai mudando os comportamentos, as doenças por conta dos comportamentos, e nós vamos cada vez ficando mais complicadinhos. Então a nossa principal preocupação é ainda ressaltar e enfatizar que, apesar do amparo e os recursos médicos modernos acontecer, medicação inteligente, nós já sabemos disso, bem mais complexas e mais eficientes do que as de outrora, mas não resolve, porque a pessoa continua, a humanidade terrena ainda permanece algemada a um círculo vicioso patológico, que é o mental, verbal, o nosso proceder, o nosso respeito a si mesmo, à vida e às leis. Então eu mudo as características exteriores das doenças. Não vai ser mais a doença X, vai ser a Y. Assim como também varia os meus desatinos mentais. Hoje eu tenho apenas inveja, amanhã eu tenho a cobiça, depois da manhã eu tenho algo maior, até levar o ódio, até eu tirar a vida da pessoa. Então vai mudando as doenças conforme o meu comportamento na vida de relação. Então, quando aludimos, quando falamos que a radioterapia, quando aludimos à radioterapia, à cirurgia quimioterápica, a quimioterapia e outros processos terapêuticos, e às várias hipóteses médicas sobre a providência exata da moléstia para solucionar a questão, procuramos advertir-vos de que, sobre todo esse amparato e pressuposições, semeando esperanças novas, persiste o veneno insidioso, traiçoeiro lá no perispírito, o morbo deletério gerado pela mente humana em desequilíbrio. Então, por mais que fazem tudo para nos ajudar do lado de cá, se não mudarmos o nosso íntimo, não temos muitas chances. Então, quando aludimos a respeito da radioterapia, das cirurgias, da quimioterapia e outros processos terapêuticos, e às várias hipóteses médicas sobre a providência exata da moléstia, as chamadas terapêuticas alternativas, energéticas e tudo mais, procuramos advertir-nos de que, sobre todo esse amparato, desde
a alopatia, a fitoterapia, a terapêutica energética. Então, todo esse aparato e pressuposições que isso pode resolver, semeando esperanças novas, porque traz esperanças, vai persistir o veneno insidioso, traiçoeiro, que é gerado pela minha mente em desalinho, fofocando, caluniando, difamando, e o meu desequilíbrio moral, no meu caráter, no meu comportamento e etc. Cuja atuação deriva desse comportamento, desse desequilíbrio, a desarmonia na rede de sustentação do eletronismo das células, que basicamente quem dá sustentação, na realidade, são os fótons. Eles derivam-se dos elétrons. A vida depende mais dos elétrons e principalmente dos fótons do que dos nêutrons, dos prótons e dos nêutrons, mas depende de todos simultâneo, mas a eletricidade é que gera a vida, e a vida gera a consciência. Então a humanidade ainda não faz jus ao êxito absoluto da eliminação do sofrimento, uma vez que, sendo curada a doença, infelizmente permanece o psiquismo doente. Aí só muda de doenças. Por isso que não existem doenças para vários mentores espirituais a partir de Joana de Anjos. Existem doentes. Então, se eu permaneço doente, eu vou criar outras doenças. Então, o medo da doença e o terror da morte não favorecem a natureza do homem para ajudá-lo ao reajuste mais breve após o desequilíbrio mental e emotivo. Pelo contrário, o medo vai matar 10 vezes mais do que a própria doença. Ele precipita-se o desespero, ou dele se precipita o desespero, e se entrega afoito a qualquer processo médico. Então o paciente vai precipitar-se no desespero e vai se entregar afoito a qualquer processo médico, da ciência médica, desde que obtenha o imediato alívio ou lhe assegure a cura e o afastamento do perigo de abandonar a carne, de morrer. Então ele quer comprar a cura, mas não quer curar-se. Então a cura sem curar-se, a cura externa sem curar-se internamente, não prevalece a saúde. Então o medo da doença, o temor da morte não favorecem a natureza do homem para ajudá-lo ao reajuste mais breve no desequilíbrio mental e emotivo. O medo é uma emoção e essa emoção interfere no próprio pensamento, a morte está rondando e o que eu faço com isso? Quando eu tenho medo de morrer, eu estou acelerando o processo da própria morte. Quando eu tenho desejo real, sincero de viver e busco o antídoto na mudança do ser de dentro para fora e o auxílio de fora para dentro, tenho todas as chances de sobreviver. Então esse medo, esse terror, esse desequilíbrio vai me levar ao desespero e eu vou me entregar afoito a qualquer processo médico, qualquer um que ofertar a cura, que prometer a cura, eu vou me apegar. Quando teve um jornalista famoso que um médico também famoso, professor de medicina, escritor, etc., falou, se você fizer a tua parte, e ele também é espiritualista, esta medicação, esse tipo de tratamento pode sanar. Mas o que ele fazia antes, jornalista que era, como ele comentava a notícia, por mais que ofertou o melhor tratamento, menos agressivo, não houve. Porque houve uma série que foi para o cinema, veio para a TV, que o personagem era tão violento que
esse personagem morreu do câncer X. E o nosso Gianecchini foi fazer o personagem no lugar dele e desenvolveu o mesmo câncer. Curioso, não é? Então, desde que obtenha de imediato o alívio, faz qualquer negócio para assegurar a cura, que é falsa, porque é só o afastamento do perigo da morte, o medo de abandonar a carne, e às vezes pode até acelerar o processo, se não quiser ou não participar da própria cura com a sua transformação, principalmente mudando o hábito alimentar. E alimento não é só o que se come, é tudo que entra em nosso psiquismo, pela visão, pela audição, pelo sistema digestório, etc. Pela respiração e tudo mais. O que lemos, se eu não falei do que ouvimos, o que ouvimos, tudo que entra em nosso psiquismo. Então, o uso muito frequente de raio-x, ele repete para frisar, é nocivo e, infelizmente, as criaturas se entregam com muita familiaridade aos seus efeitos desintegradores ante o incômodo mais singelo. A coisa está mais, às vezes até uma unha encravada já quer fazer o processo radioterápico. Embora exaltando-se a feliz descoberta desse nosso irmão, Röntgen, e seu excessivo tratamento também aumenta os riscos do câncer no sangue. Mas, por desconhecimento, por ignorância, insistimos em enganar-nos a nós mesmos. Então, por qualquer motivo, já estamos apelando para essas aparentes soluções que, na realidade, não solucionam. Pode auxiliar, mas eu preciso participar do meu processo de mudança. Então, as criaturas que, por qualquer motivo, se vivem expondo demasiadamente às chapas radiográficas, cujo tipo do perispírito absorve facilmente o magnetismo denso, dependendo do seu comportamento, podem se tornar prováveis candidatas ao câncer futuro, dependendo o prazo de conformidade com a sua resistência orgânica e ausência de agentes cancerígenos exógenos, aqueles externos que nós mostramos ali atrás. Então, as criaturas que por qualquer motivo vivem se expondo demasiadamente às radiografias, não estamos falando em radioterapia, porque é semelhante o processo. Então, vai acumulando esses elementos, cujo tipo que está lá no perispírito, isso aqui vai criar a situação para drenar o de lá para cá, vai absorver facilmente o magnetismo denso. Então, fez a radiografia no corpo. Ele vai puxar, criar um mecanismo como se fosse um ímã para trazer do perispírito para cá. Então, pode se tornar prováveis candidatos ao futuro, prováveis, dependendo da sua resistência moral e espiritual, dependendo o prazo que faz entre uma e outra e de conformidade com a sua resistência orgânica que vai suportar aquela agressão e a ausência de agentes cancerígenos exógenos. Eu cuido da alimentação, de tudo aquilo que nós vimos de fora. Então, há o perigo de transformarem os seus corpos numa espécie de depósito de substâncias radioativas. Cria um ímã aqui para trazer a evocar o de lá, que passam a circular nocivamente pelo seu duplo etérico, porque aí vai atingindo o duplo, afetando as relações normais entre o seu perispírito e o corpo carnal. E além de afetar, aí fica mais fácil desequilibrar cá, tanto a forma quanto a forma, e acaba acontecendo o que nós não queremos. Então, alguns cientistas tendo estudado o passado enfermo de certos cancerosos,
surpreenderam-se com o grande número de pacientes que haviam se submetido longamente a efeitos, né, da radioterapia, pelos raios-x, né, pelas chapas radiográficas, através do emprego do rádio ou de raios. Conforme afirmam renomados cancerologistas do vosso mundo, o câncer produzido pela radioatividade desafia depois qualquer tratamento benfeitor, pois a região afetada estende-se cada vez mais em sua área de perturbação vital. Como eu disse lá, a cauterização é quase que local. A radioterapia não fica somente no local. Normalmente, a violência com a qual ela espalha, basta você imaginar o aquecimento de um fogão elétrico a gás ou a lenha é devagar de fora para dentro. De uma micro-ondas arrebenta-se a molécula de dentro para fora. Mais de 20 milhões de vezes mais potente do que os outros aquecimentos que são vagarosos. E às vezes menos nocivos como se usa. Porque se assar uma carne até começar a virar carvão, já virou cancerígeno. Então você vai lá na churrascaria, você viu lá que a carne praticamente queimou, pode pedir para tirar aquela parte ou raspar e pegar a parte mais saudável. Então, alguns cientistas, tendo estudado o passado do enfermo, vai ver que o seu comportamento surpreenderam-se com o grande número de pacientes que haviam se submetido longamente a efeitos, né, da radioterapia por intermédio dos raios-x e etc. Então, através do emprego de rádio e de raios. Então, conforme afirmam renomados cancerologistas do nosso mundo, o câncer produzido pela radioterapia. Por isso que hoje já se comprova que a mamografia gera mais câncer do que o que deveria existir. Então o próprio exame vai evocar o que está no perispírito da pessoa, que normalmente o câncer de mama é ciúme, insegurança e etc. E ainda cria o mecanismo de drenagem, acontece mais rapidamente pelo excesso de exames sem necessidades. Então desafia qualquer tratamento. Depois que eu crio esta agressão, qualquer tratamento radioterápico já foi agredido pelas ondas de rádio. E agora qualquer elemento semelhante é o que aconteceu com o nosso amado Leandro. A rádio fazia com que o tumor tornasse mais violento, ele crescia ao invés de diminuir. Pois a região afetada estende-se cada vez mais em sua área de perturbação vital, porque já foi criado por aquela agressão e com a agressão parecida, só vai fazer com que ele fique mais agressivo ainda. Aliás, não vos deve ser estranha a quantidade de cientistas, radiologistas que foram sacrificados pelo efeito desintegrador do material radiativo no equipo de raio-x, nos equipamentos de raio-x. Eles morreram de câncer e eles só eram os radiologistas. Aparentemente colocou lá aquele paletó de chumbo e parece que não adiantou muito, porque o excesso, todo dia fazendo os mesmos exames, por mínimo que seja a incidência, acabaram desencarnando por esse motivo. Aqui está alguns, tais como Parker, aí você vai lendo aqui, todos esses aqui, esse aqui, não vou arriscar pronunciar certos nomes, dos Estados Unidos. O Jean Bergonet, na França. O Space Hall, Edward, Inglaterra, esse aqui na Áustria, e o nosso Álvaro Alvim, no Brasil. Todos radiologistas. Por isso, o nosso sobrinho fez a medicina, fez a residência em radiologia
e espertinho, fez outra residência e está atuando em outra área. Se espiritualmente, não sei se ele foi guiado. E aqui está o nosso Alvin, né? Álvaro Alvim. Foi criado um selo em sua homenagem. E Álvaro Alvim, Freire de Villalba, foi um médico radiologista brasileiro, pioneiro da radiologia brasileira. Era pai da psicóloga Mariana Alvim. Só para marcar aqui um pouco mais e finalizar o nosso diálogo de hoje. Foi um pouco mais longo, como eu falei, mas agradeço pela paciência e presença de todos, a audiência, a Aline, a Fátima, a Vilma Camargo e todos os demais que nos auxiliam e nos apoiam diretamente. Nossa próxima etapa, aqui está errado, é a parte 2. Mas vamos continuar falando do mesmo assunto. Tendes aludido à possibilidade de intoxicação medicamentosa mineralizante, que ele falou na aula que nós acabamos. No caso do câncer, podeis explicar-nos como é isso? Como é essa intoxicação mineralizante? Certos medicamentos excessivamente mineralizantes também produzem efeitos cumulativos e perniciosos no organismo humano, donde a possibilidade de se manifestar câncer proveniente da intoxicação medicamentosa. Lembra dos diclofenacos da vida aí, que destrói a estrutura óssea? Dos depaquenes da vida que destrói o fígado? Então, no futuro, a medicina também se defrontará com um novo quebra-cabeça sobre a etiologia do câncer, quando verificar que os antibióticos atualmente usados a granel, ante o resfriado mais singelo, tudo é antibiótico anti-inflamatório, minam. Aqui deve ter faltado alguma coisa, eu pulei uma tela. Então, vai minando a resistência do paciente. Então, como o antibiótico não conduz endereço certo para atacar exclusivamente um determinado conjunto de germes que foi visualizado pelo médico, porque ele mata tudo pela frente, nós já mostramos o efeito de um antibiótico, e às vezes a gente toma indiscriminadamente, e às vezes médicos receitam indiscriminadamente, embora os classifiquem de estafilococcus, esses serizinhos, ou streptococcus. Ele não vai matar só eles, o que tiver nas adjacências, ou muita gente que não tem nada a ver com isso morre. Então ele vai ferir também as outras aglomerações microbianas que são saudáveis, que sustentam os complexos fenômenos da vida física e vai destruindo a vida, ensejando perturbação danosa na rede bioeletrônica e produzindo o terreno para os neoplasmas malignos no futuro. Então veja lá você que está excedendo aí nessa terapêutica. Então faltou uma telinha ali, mas ficou subentendido e depois na aula vai estar completo. Então fica aí a reflexão. Vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar em nada do que foi dito. Pergunte os espíritos se vocês são espíritas. Se não, estude um tanto mais.
Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.